Netanyahu compra a ideia de Donald Trump e cessar-fogo pode estar chegando ao fim na faixa de Gaza, enquanto Egito rejeita a proposta de aceitar palestinos em seu território, a Jordânia dá indícios de que vai ceder a essa ideia depois das pressões de Donald Trump. Bem-vindo, é sempre um prazer contar com vossa audiência. Este é o Geopolimono, Geopolítica Monocromática, e eu sou o Jonathan, e nesse canal a gente fala sobre situações nevrálgicas envolvendo nações, e parece que após a posse do presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos, o Oriente Médio virou o centro das atenções, já que ele tá com essa ideia aí de comprar ou ter a faixa de Gaza, e para isso ele tá pressionando Egito e Jordânia, e parece que um resistiu, porém o outro tá começando aí a aceitar a ideia. E também vamos falar a respeito desta questão de que Benjamin Netanyahu comprou aí a ideia de Donald Trump ter a posse da faixa de Gaza e de expulsar o Hamas se ele não entregar os reféns. É isso que a gente vai discutir aqui nesse vídeo. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, deixa um like aqui no vídeo, também considere se inscrever-se aqui no Geopolimono, ativando o sininho de notificações para sempre ser lembrado assim que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E é claro, aquele comentário sempre de forma respeitosa, porque a recíproca é verdadeira, é muito bem-vindo. Agora chega de mais delongas, vamos logo discorrer essas informações. Netanyahu: intensos combates serão retomados em Gaza se reféns não forem libertados até sábado. Vamos dar uma resumidinha aqui na matéria, porque tudo isso se originou após a fala de Donald Trump dizendo que não acreditava aí que o Hamas fosse devolver os reféns no sábado, e que simplesmente por ele, caso isso aconteça, do Hamas confirmar aí a sua intenção de não devolver os reféns, de atrasar, na verdade, a entrega dos reféns no sábado, por ele simplesmente os jogos começam e Israel retorna a fazer ofensivas lá na faixa de Gaza. Mas Donald Trump deixou isso a critério de Israel, dizendo que Israel é bem capaz de fazer isso, mas que só dependeria de Israel. O gabinete de guerra lá, enfim, o Benjamin Netanyahu adorou essa ideia, e ele veio a público se manifestar em relação a essa posição, dizendo que simplesmente se o Hamas não devolver os reféns até o meio-dia de sábado, simplesmente as IDFs vão voltar a fazer ofensivas. Vamos trazer aqui a fala de Benjamin Netanyahu aqui na reportagem. Se o Hamas não devolver nossos reféns até o meio-dia de sábado, o cessar-fogo terminará e as IDFs retornarão a combates intensos até que o Hamas seja finalmente derrotado, declarou. Claro que para a ideia de Donald Trump de querer aí transformar a faixa de Gaza aí num domínio norte-americano, enfim, agora ele meio que mudando um pouco o discurso depois da sua reunião aí com o rei da Jordânia, dizendo que não é uma compra e sim Estados Unidos terá a faixa de Gaza ali numa espécie de administração. Deu uma mudada aí no seu discurso, mas o ideal é esse. Para que o Donald Trump consiga fazer isso, é preciso de que o Hamas não esteja lá, e Donald Trump diz que não tem a necessidade de botar botas em solo de soldados americanos, e dá ao entender de que quem vai fazer isso é as IDFs. E será que esse plano ele vai ser retomado no sábado agora, com o possível fim do cessar-fogo e as IDFs voltando a fazer ofensivas lá na faixa de Gaza? O que você acha em relação a isso? Deixa teu comentário aqui no vídeo. Agora de Israel nós vamos para os Estados Unidos, porque lá o presidente Donald Trump recebeu o rei Abdullah II da Jordânia, naquela intenção marota de simplesmente dar uma pressionada aí no rei para aceitar os palestinos que, segundo Donald Trump, ele vai remover da faixa de Gaza para reconstruir a faixa de Gaza e transformá-la numa cidade cosmopolita, turística, enfim, mas que não conta muito com a ideia de que tenha palestinos lá, pelo menos não esses que agora habitam a faixa de Gaza. Nessa conversa com o rei Abdullah, simplesmente Donald Trump mudou um pouco seu discurso em relação a dizer que vai comprar a faixa de Gaza, mas na verdade ele diz que vai ter a faixa de Gaza, nessa ideia dessa cidade cosmopolita, que seria uma administração norte-americana. E o rei Abdullah foi pressionado sim a aceitar aí que os palestinos fossem para o seu território. E a princípio parece que ele deu uma fraquejadinha aí e vai aceitar 2.000 crianças palestinas que estão passando por alguma questão de saúde. Mas é aquilo, né? Onde entra um boi, pode entrar uma boiada. E de repente, nessa boa intenção aí do rei Abdullah, pode ser que ele abra aí um espaço
maior para que os palestinos entrem no seu território. Vamos dar uma discorrida aqui na matéria, onde ela traz a fala de Donald Trump em relação a essa intenção de não mais comprar Gaza, mas sim de ter Gaza. Não vamos comprar nada, vamos ter, disse Trump sobre o controle dos Estados Unidos em Gaza. Ele sugeriu que a área construída poderia ter novos hotéis, prédios, escritório e casas, e faremos isso emocionalmente. Essa foi as falas aí de Donald Trump aí nessa conversinha aqui com o rei da Jordânia, no maior estilo negociador imobiliário. Então, o que você acha? Você acha que o Donald Trump vai conseguir com que a Jordânia ceda, além dessas 2.000 crianças, mais refugiados, enfim, mais pessoas palestinas deslocadas da faixa de Gaza? Deixa teu comentário aqui no vídeo. E se teve um país aí que já deu cartas vermelhas aí para que palestinos não adentrem no seu território e inclusive agora diz que tem um projeto abrangente para a reconstrução da faixa de Gaza, foi o Egito. O Egito se manifestou aí com essa proposta de uma nova reconstrução da faixa de Gaza para evitar que os palestinos vão para o seu território. Vamos dar uma discorrida aqui na matéria. Egito oferece proposta abrangente para reconstruir Gaza após recusar refugiados. O Egito planeja oferecer uma proposta abrangente para reconstruir Gaza, garantindo ao mesmo tempo que os palestinos permaneçam em suas terras, de acordo com uma declaração do Ministério das Relações Exteriores na terça. No entanto, o Egito rejeitou qualquer proposta de alocação de terras aos moradores de Gaza, informou Al Qera News TV, afiliada do governo, citando fontes egípcias. Então tá aí o Egito, além de não querer os refugiados, dizer que não vai aceitar os refugiados de Gaza, ele simplesmente diz que tem uma proposta abrangente para oferecer para os Estados Unidos para mudarem um pouco a sua ideia em relação aos palestinos e à faixa de Gaza. E aí, você acha que o Egito tem esse poder de barganha aí e conseguirá convencer Donald Trump a mudar as suas estratégias geopolíticas e comerciais? Deixa teu comentário aqui no vídeo. Lembrando que sugestões são sempre muito bem-vindas, sempre de forma respeitosa, porque a recíproca é verdadeira. Meu muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.